Outra vez estamos juntos para mais uma reflexão e eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo no Evangelho de segundo escreveu São Mateus, no capítulo 17, versículos de 1 ao versículo 8, aonde lemos: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Em nossa última excursão, em fevereiro deste ano, nós pela primeira vez subimos nesse monte que houve esse acontecido, o Monte da Transfiguração. Quanta emoção nós tivemos lá, oramos, lemos a palavra e nós, pela primeira vez, estarmos no lugar onde a Shekinah, a glória de Deus, veio sobre Jesus, Pedro, Tiago e João naqueles dias. Interessante que eles tiveram uma visão gloriosa. 2 profetas, Elias e Moisés. Lembrando que esses 2 profetas existiram na história do povo hebreu. E eles vieram como que testemunhar. Que a Bíblia diz que o testemunho de 2 pessoas é verdadeira. É como se no Velho Testamento, eles 2, Moisés e Elias, estivessem testemunhando do Filho de Deus que um dia fora prometido, desde lá o livro de Gênesis, no capítulo 3, quando o Senhor prometeu que da semente da mulher haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E eles estavam ali para dizer: olha, esse é aquele do qual nós falamos, ele é aquele do qual nós profetizamos, ele é realmente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque na mesma hora, quando os discípulos viram, Pedro, Tiago e João, que houve uma luminosidade tensa sobre eles ali, a exemplo de quando Moisés estava lá no Monte Sinai, e quando Moisés desceu, teve que colocar um véu sobre a sua face, porque ela resplandecia. A mesma coisa aconteceu naquele acontecimento ali no Monte da Transfiguração. E aí os discípulos caíram por terra, mas eles ouviram essa voz que o Senhor transmitiu através daquela nuvem que veio sobre eles. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, ou escutai-o. Queria que você, nesse momento, pensasse um pouco. Você que tem confessado a Jesus, que tem feito a sua confissão de fé, você tem ouvido e você tem obedecido à voz do Senhor Jesus? Os discípulos ouviram esta voz, dizendo: Este é o meu Filho amado, a ele escutai-o, a ele ouvi-o, a ele obedecei-o. E aí eu pergunto, você é um tipo de discípulo, é um tipo de cristão que ouve, mas não reconhece o senhorio de Cristo na sua vida? Você não tem contemplado sequer que Jesus, ele realmente é aquele que veio para que nós pudéssemos segui-lo e servi-lo, obedecendo a ele através da sua palavra? Ele diz lá no Evangelho de João: se nós fizermos a sua vontade verdadeiramente, seremos os seus discípulos. Outra vez Jesus disse: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Pedro, Tiago e João eram 3 testemunhas
terrenas, representando o Novo Testamento que estava ali, e duas testemunhas, Moisés e Elias, representando o Velho Testamento. Lembrando que Jesus disse, onde houver duas pessoas, 3 ou mais reunidas em meu nome, aí eu estou presente no meio deles. Jesus estava ali manifestando a glória do Pai. Jesus estava ali manifestando a Shekinah de Deus. E tanto Moisés como Elias vieram confirmar, como Pedro, Tiago e João foram testemunhas auricular, viram de viva voz. Eu queria que você pensasse um pouquinho, será que você tem ouvido a voz do Senhor Jesus e tem obedecido como os discípulos? Quando caíram por terra, Jesus simplesmente levantando-os, disse para aqueles discípulos, levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Que você guarde no coração essa breve reflexão e que você passe a ouvir para obedecer a voz unicamente de Jesus. Não precisa de outra voz. Lá na carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 1, nos diz, havendo Deus outrora falado aos pais, muitas vezes pelos profetas, a nós nesses últimos dias, nos tem falado pelo seu Filho, que foi enviado, para que nós pudéssemos segui-lo, servi-lo e obedecê-lo. Amém, amém e amém.